Hoje eu não vou falar de seleção brasileira. Seleção brasileira agora só daqui 4 anos. Tomara que eles consigam ser um pouco mais guerreiros, né? Parece que ficaram devendo. Fiquei frustrado, um pouco chateado. Mas só que nada que possa atrasar a minha luta pela minha família e por aquilo que importa aqui na minha casa. Aquilo que importa na sua casa. Porque você importa. Essa é a máxima que eu tenho defendido. É isso que arde no meu coração. Nós podemos pegar de novo a rédea que nós temos, que se chama voto, e usar isso a nosso favor. A gente não tem feito mais isso. A gente tem ido por ir nas urnas. A gente vai lá e faz aquilo porque é legal para fulano, porque ele é meu amigo, dentro do nosso município. E fora do nosso município, a gente defende muitas coisas. Mas só que quando a gente vota numa pessoa que não defende aquilo que nós defendemos. Sabia que quando eu falo com os pais de família, em geral, eu falo para ele assim: você acha certo o seu filho usar drogas? A sua filha beber? Ou você acha certo o aborto? Ou você acha certo o crime? Né? Quando eu pergunto essas coisas para as pessoas, ninguém acha certo. Mas como é que pode a gente votar em legisladores que na hora de votar, votam a favor de leis que beneficiam o criminoso, que beneficiam o traficante, o bandido, o corrupto, sabia? Eu não estou falando de A ou de B. Você mesmo, se você quiser, embora eu sei que você não vai fazer isso. Sabe o que, que as pessoas costumam fazer? Me desculpe, agora eu vou falar na cara. E depois, se quiser falar contra mim aí, pode falar. A rede social nos dá essa liberdade. E é por essa liberdade que nós devemos lutar também. Sabia? Quando a gente fala aí de um ou outro aí político, tanto de um lado como de outro, às vezes a pessoa coloca pano quente em cima para defender o seu político. Não é disso que eu vim falar. Eu vim falar que você importa, que nós importamos, porque somos nós que construímos o Brasil. É por isso que eu vim falar aqui de um nome também, de uma pessoa que agora está pré-candidata aí a deputada estadual. Uma pessoa muito especial. Eu falei, fui duro com ela e disse algumas coisas que a gente, de tanto apanhar, acaba querendo bater também. E eu agi errado com essa pessoa. Depois eu tive que pedir desculpas a ela, porque mostraram para mim o trabalho que ela tem feito. É uma advogada lá de Curitiba, ela é uma pessoa que tem formação e muito educada. E daqui a pouco eu vou falar o nome dela para você. Eu vou defender o nome dela com unhas e dentes. Vou lutar por ela como eu lutei por uma pessoa aí na política, de maneira gratuita. Mas não é por causa da pessoa, não é por causa dela, é porque eu sei que ela vai fazer um trabalho que vai beneficiar a minha história, a história dos meus filhos. É uma pessoa que está engajada em proteger questões sociais muito importantes para o meu país e para o meu estado. Se nós for falar de estado aqui, eu já vou abrir a boca e já vou falar. Eu sou a favor do Sérgio Moro. Eu acho que agora é a melhor opção. É essa opção que eu vou defender até o fim, né? E nos próximos dias vou falar de outras opções que eu tenho aqui para defender. O Sérgio Moro, ele fez coisas importantes, colocou a carreira dele em risco para tentar defender aquilo que é correto, para lutar contra a corrupção. Quem quiser, não discuta comigo. Procure as informações publicamente, nos jornais e nos meios públicos. Estão aí para quem quiser ver, quem quiser entender. E quem quiser discordar, discorde. Mas é melhor que você discorde com argumentos. É melhor que você discorde trazendo fatos. E não só por mero sentimento, só por mera rivalidade, corneteando, que nem a gente faz ali na seleção argentina. Eu não gosto do Messi. Eu não gosto mesmo. Já vou falar. Não gosto do Messi. E pronto, acabou. Agora, será que isso muda a qualidade do jogador? Qual que é a verdade sobre isso? Ele é bom jogador ou não é? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, eu vim aqui para falar sobre isso e quero rapidamente falar uma coisa aqui que eu defendo muito, que é o governo liberal, certo? Eu vou fazer uma leitura aqui de um estudo que eu trouxe para a gente saber o que é um governo liberal. Que nem eu estava falando agora há pouco, tem muita gente que vota na esquerda, mas defende as prioridades que são a direita que defende. Não é isso que eu estava falando agora há pouco? Sobre criminalidade, sobre drogas e os jogos de azar. Você acha que isso aí é bom para o nosso país? Nem quero falar se o governo defendeu ou não isso aí. Mas você, sinceramente, fale para mim. Não estou falando de quem é cristão, não é nada disso. Sinceramente, faça uma autoanálise se isso é bom
para o país, se é bom para as pessoas. É bom? Aquilo que destrói a pessoa não faz bem para o país. Como que uma pessoa alcoólatra, entregue ali ao vício da bebida, a um problema de saúde tão grave, vai conseguir produzir alguma coisa? Vai conseguir levar bons frutos para os filhos, para a esposa, para a casa dela? Isso aqui são coisas que eu nem precisaria falar. Não é verdade, eu preciso falar. Porque nós, envolvidos aqui no nosso dia a dia com tantas coisas, esquecemos de pensar nisso na hora de votar. E isso é muito sério, é muito importante. Dentro de 180 dias estaremos nas urnas. Será que nós vamos votar de novo para que o Congresso funcione como está funcionando? O governo agora gastou mais de 500 milhões para falar de si mesmo. Você acha justo? Você sabia que tem muitas pastas que ele não vai financiar, não vai liberar o dinheiro, mas ele gasta dinheiro para isso? Ah, mas o outro governo gastou também. Que se dane o outro governo, não era para gastar. Embora você pode procurar aí as notícias, os próprios jornais aí colocaram as claras que o outro governo gastou a metade desse valor. Então a gente tem que dar a César o que é de César. A gente tem que ser honesto. O que você é? Você é honesto? Faça um autoexame. Você tem sido honesto nas causas que você tem defendido? Você que precisa fazer isso, sabe por quê? Porque quando você fala uma coisa, mas faz outra, nós vendemos uma identidade, mas somos diferentes. O que eu estou fazendo? Eu estou usando uma máscara? Eu uso uma máscara bonita, mas na hora de agir, eu vou agindo de forma equivocada aquilo que eu defendo? Então, e vocês, senhores políticos aqui do nosso município? Eu não quero nem falar, não quero nem falar. Mas olhem no espelho, vocês, senhores políticos aqui do nosso município. Vocês sabem que não está fácil. Vocês sabem disso. Então eu vim aqui para falar que você importa, que o povo importa. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre aquela leitura da qual eu disse. Um governo liberal. Hoje eu vou ler um pequeno trecho e eu vou dividir isso em 4 ou 5 trechos para cada vídeo. Veja lá, esse vídeo está comprido, mas não tem jeito. Ele é muito importante. Eu vou defender um governo liberal e a pessoa do qual eu vou falar o nome no final do vídeo defende esse pensamento que eu defendo. Vamos lá. Quando o objetivo é aumentar o crescimento econômico e gerar oportunidades, ao reduzir burocracia, custos regulatórios e barreiras para abrir empresas, o ambiente se torna mais dinâmico e acessível para quem quer empreender. Isso facilita a criação de novos negócios e aumenta a concorrência e pode melhorar a eficiência dos produtos e serviços. E isso é o que fomenta um governo liberal. Ele fomenta o empreendedorismo. Aí alguém pode falar, mas o cara é rico, fica rico. Gente, os ricos aí que vocês estão falando são menos de 5% dos empresários do nosso país. 95% dos empresários do nosso país ou são MEI ou são médias e pequenas empresas. Vocês estão entendendo isso? São essas pessoas do nosso país que constroem o nosso país. São 95% de empreendedores do nosso país. Esses ricos, do qual alguém fica falando, que estão tomando tudo do povo, são apenas menos de 5%. Então a gente tem que parar de cair nessa ladainha. Sabe por quê? Porque quando a gente defende uma escala aí de 5x2 e coloca isso no colo aí de um pequeno empreendedor, de um médio empreendedor, que paga imposto sobre serviço, imposto sobre produto, imposto sobre a venda, imposto sobre o colaborador que ajuda ele a trabalhar. Sabe? Você tem que se colocar no lado do empreendedor. E você que é empreendedor, você sabia que tem empreendedor que pega e vota nesses governos que são contra ele mesmo? Por favor, senhor empreendedor, acorde para a vida. Você está se destruindo desse jeito. Você está votando contra você, contra um governo que aumenta tanto as taxas e impostos sobre exportação, sobre importação, acaba trazendo, prejudicando o fomento e os investimentos nacionais e internacionais. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui hoje. Vamos terminar aqui o nosso assunto hoje de maneira muito importante, sempre colocando você como a fase e a base mais importante de todo o nosso país. E o nome que eu defendo, que eu comecei falando aqui, hoje para vocês, guardem bem esse nome.
eu coloco a minha mão no fogo. Eu fui ver o que essa pessoa faz e a pessoa que ela é. O nome da pessoa é Ariane Assis, pré-candidata a deputada estadual. Eu vou ajudá-la. Eu não estou falando aqui que eu vou cobrar dela alguma coisa, não é nada disso. Eu estou falando que eu cansei de ficar falando um monte de coisa por aí, que está errado, que está certo, e eu mesmo fazer alguma coisa. Eu sei que se a Ariane Assis for eleita, ela vai nos ajudar de alguma forma, de lá de cima, como deputada estadual, fomentando o nosso estado e ajudando o nosso estado. Porque lá em Brasília eles tomam decisões que afetam nossa vida imediatamente. E não é diferente aqui no nosso estado, afeta o nosso município também. Então guardem bem esse nome, Ariane Assis. Eu acredito nela e ainda há esperança. Então eu deixo aqui agora vocês terminando esse longo vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Curtam aí o videozinho que eu fiz e compartilhem, não custa nada. E o meu respeito sempre incondicional ao povo, o meu respeito incondicional a você, porque você importa.